Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus, nossos estudos semanais da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina dessa semana tem por título Ansiando por Mais. Na semana passada eu não consegui, na verdade eu cheguei até a gravar o vídeo, mas não foi possível editar o vídeo. Eu estava muito cansado, né? Sexta-feira eu ia editar depois do pôr do sol. O cansaço era tão grande que eu não conseguia. O único jeito era dormir, porque eu precisava descansar muito. Trabalhei muito semana passada, então estava muito exausto. E a gente faz o negócio cansado também, depois não fica bem feito, né? Mas eu pretendo, para que fique o número completo de vídeos aí, na nossa série de estudos, são 13 estudos, né? Eu sei que já passou, mas eu quero fazer um vídeo especial, como se fosse um vídeo complementar sobre o sábado, porque era justamente esse o tema da lição passada. A lição passada, ela complementava a anterior, que falava sobre o descanso sabático. Hoje nós vamos... o descanso sabático, ele entra também no debate aqui, mas de uma outra forma hoje. Então prestem bem atenção aí, fiquem bem atentos aí. Eu vou tentar não alongar muito o estudo, mas eu peço que vocês prestem bem atenção para poder entender bem a cerne da questão aqui. A leitura bíblica, ela é uma leitura complexa, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia foi feita de uma forma simples e ela visa alcançar todas as pessoas. Então não importa o seu grau de conhecimento, não importa a situação financeira, não importa a cor, raça, não importa coisa nenhuma. A palavra de Deus, o objetivo de Deus com a sua palavra é alcançar todas as pessoas. Então ela pode ser entendida pelos mais simples, mas ela também exige certa erudição para se compreender com mais profundidade os seus ensinos, a sua palavra, né? Então nós tínhamos nos dias de Jesus, haviam lá os doutores da lei, né? Muita gente vê esses personagens que aparecem ali nos evangelhos torcendo um pouco o nariz, né? Porque eles perseguiram Jesus do início ao fim, né? Os doutores da lei estavam ali nos pés, estavam ali aos pés de Jesus, não para se humilhar, mas para persegui-lo, e foram responsáveis por sua morte. Só que nem todos os doutores da lei perseguiram Jesus. E Jesus era um doutor da lei também, né? Uma coisa que muita gente não sabe, mas ele é chamado de Rabi. E ele também é um doutor da lei. Ele conversou com outros doutores, na verdade ele conversa com doutores. A gente já encontra ele conversando com doutores e deixando os doutores assim, boquiabertos diante do conhecimento que ele tinha, já nos seus 12 anos de idade, né? Dos seus 12 para 13 anos, ele já deixava ali todos... ele já conseguia fazer com que a cabeça de muita gente ali ficasse girando ali com as verdades que ele apresentava de forma tão simples e ao mesmo tempo de forma tão profunda. Então, o estudo da palavra de Deus exige da nossa parte um empenho maior para se entender. Então numa primeira leitura, nós já aprendemos muitas coisas, mas isso não quer dizer que ali acabou, o estudo acabou, que não é possível ir além. Muito pelo contrário, é possível sempre ir além. E esse é o trabalho, essa é a vida do cristão, né? Davi, ele fala assim que nós devemos meditar na lei de dia e de noite, né? Quando fala lei, ali é a escritura sagrada, é a Torá, né? Então não são só os mandamentos em si, mas toda a escritura. E nós devemos meditar de dia e de noite. Ou seja, por quê? Porque há sempre conhecimento a mais para se alcançar. Então vamos lá, o primeiro tópico que eu fiz uma mescla aqui dos tópicos. O primeiro tópico que a gente vai discutir aqui tem por título Símbolos, Rituais e Sacrifícios. Vamos lá. Para a gente poder entender aqui o ponto onde a lição quer chegar, a gente vai ter que entender o que são os símbolos na palavra de Deus, o que são as metáforas, né? Talvez você não saiba o que é metáfora, mas metáfora é aquela ilustração, ou às vezes uma palavra apenas, né? Que a gente usa
ela tem um sentido próprio, mas nós estamos dando a ela um significado posterior, né? Ela representa uma outra coisa. Então ela não é aquela coisa em si, mas ela representa uma outra coisa. Ela é o tipo que representa um antítipo. Ela tem um significado próprio, mas quando eu uso ela como metáfora, eu estou transformando ela numa outra coisa, né? Dando um outro sentido. É como as parábolas de Jesus, né? A gente tem nas parábolas a parábola do semeador, por exemplo, né? Então nós temos ali a figura de um homem semeando, né? Um homem é uma atividade que se faz até hoje, né? Você cava e joga semente para que a planta depois rega para que a planta cresça. Só que ali o semeador não a parábola não está se referindo, ela não está tratando de questões agropecuárias, né? Não tem nada a ver com isso. Ela está usando o símbolo do homem que semeia para falar a respeito da palavra de Deus, a palavra de Deus que é semeada, como se fosse uma semente. Então, onde a palavra de Deus cai, ela vai crescer, vai se tornar uma planta bonita, viçosa, que vai gerar frutos, desde que o solo onde ela caia, que é o coração daquela pessoa, né, a mente daquela pessoa, seja um bom solo. Ela encontre, ali a palavra de Deus encontre um ambiente favorável para que ela se desenvolva. Na mesma parábola, existem coisas que impedem o desenvolvimento de algumas das sementes. E Jesus ele vai dando significado. Por exemplo, o pássaro que vem e come a semente no meio do caminho. Pássaro, todos nós sabemos o que é. Todos nós sabemos o que é semente, todos nós sabemos o que é caminho. Mas Jesus está querendo dizer ali que o pássaro é o inimigo, né? O inimigo da palavra de Deus, que vem e arrebata, tira a palavra de Deus do seu contexto, né? A palavra de Deus que é apresentada para nós, ele procura dar um outro significado, ele rouba o significado da palavra e apresenta um outro. Isso desencaminha a pessoa, impede que a semente verdadeira cresça no coração, na mente daquela pessoa. Então isso são parábolas, são metáforas, e a Bíblia está cheia delas. Só que, ó, nem tudo na Bíblia é metáfora, nem tudo é parábola. A gente tem que saber identificar o que é e o que não é. E às vezes há coisas que nós podemos usar no sentido literal, né? Ela tem um significado ali prático para a nossa vida, ela tem um significado real, e ela tem também aquele significado metafórico, simbólico, que nós também iremos aplicar para a nossa vida. E é justamente esse o ponto da lição de hoje. Então vamos analisar aqui algumas das figuras que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um ritual, né? Lembra que o título do nosso tópico aqui é símbolos, rituais e sacrifício. A Páscoa ela é um ritual, né? E o texto que eu coloquei aí, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, é o símbolo, né? É a concretização do símbolo. Então, no antigo Israel, o povo judeu, nós temos a figura ali de uma família reunida comendo cordeiro, junto com pão sem fermento, junto com vinho e ervas amargas. Então, essa refeição, essa ceia, que acontecia na Páscoa, ela representava a morte de Cristo, que aconteceria no futuro. Então, o cordeiro ali morto ali na mesa, ele era um símbolo do Messias, daquele que viria para resgatar a todos. Então, eles estão comendo ali, estão simbolicamente se alimentando. Literalmente estão comendo um cordeiro, estão se alimentando literalmente, mas também estão se alimentando espiritualmente, estão se alimentando do significado do cordeiro. Para eles, no passado, era o Jesus que viria, né? Esse é o significado da Páscoa, da antiga Páscoa. Ela não celebrava apenas a saída do povo de Israel do Egito, ela também era um símbolo da libertação do homem do cativeiro do pecado. Então, a Páscoa ela não é uma coisa fechada, não tem um significado fechado. Ela tem um significado que se expande. E não só a Páscoa, nós temos, por exemplo, os sacrifícios. O sacrifício diário, né, de manhã e à tarde era trazido um animal, né, um carneiro, um cordeiro para ser sacrificado.
E além desse sacrifício, o pecador, ele poderia, né, o israelita poderia trazer um sacrifício, dependendo das suas condições financeiras, para os pecados que ele houvesse cometido e que ele havia se arrependido. Então, poderia ser uma novilha, poderia ser um carneiro, um bode, né? Haviam vários animais. Aqueles que eram mais pobres traziam rolinhas ou pombos. É o caso, por exemplo, de Maria, quando vai junto com seu marido ao templo oferecer o sacrifício, né? O sacrifício que era exigido após o nascimento de uma criança, e eles não tinham condições financeiras para apresentar um animal de maior porte, então eles trouxeram rolinhas para serem apresentados, sacrificados no santuário. O que significavam esses animais que eram mortos? Então nós temos aqui o texto de João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós estamos falando apenas do Cordeiro, mas todos os animais que eram apresentados representavam Jesus, que era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Como? Assim como os animais morriam, Jesus ele também deveria morrer, né? Aqueles animais prefiguravam a morte vicária de Cristo no futuro. E a Santa Ceia? Nós hoje, nos dias do Novo Testamento, nós não comemos mais o cordeiro, não matamos, não imolamos os sacrifícios, mas nós celebramos a ceia. E a ceia é a nossa versão, a versão dos tempos, né, posteriores à vinda de Cristo, é a nossa versão da Páscoa. Né? A Santa Ceia é a nossa celebração da Páscoa. E 1 de Coríntios declara o seguinte, ó, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, o pão ali que é comido na ceia e o vinho que é bebido, eles representam simbolicamente a carne e o sangue de Cristo. Né? A carne que morreu, que foi colocada ali na cruz do Calvário, e o sangue que foi derramado. Nós devemos comer e beber, né? Devemos comer o pão, né? A carne de Cristo, e tomar o seu sangue, o vinho de Cristo, representando que nós estamos absorvendo esse conhecimento, absorvendo essa verdade, absorvendo tudo aquilo que Cristo significa e colocando em prática em nossa vida. Então, a Santa Ceia, ela encerra essa simbologia, não só essa, né? Tem muito mais coisas que nós podemos tirar da simbologia da ceia. Isso aqui é o básico que eu estou passando para vocês, para que vocês entendam como é que nós tratamos essa questão de símbolos, né, na Bíblia, na Palavra de Deus. E nós temos aqui um símbolo que é o mais complexo aqui, porque ele é muito mais abrangente, ele engloba todas as outras coisas, e é proposto por Paulo. Paulo ele pega o próprio Êxodo, e transforma ele num símbolo também. Embora ele tenha acontecido literalmente, o Êxodo aconteceu literalmente, nós tiramos lições do Êxodo de forma literal, da experiência do povo de Israel, de tudo que eles passaram, o conhecimento que eles adquiriram, a revelação que eles tiveram ali por parte do profeta Moisés. Mas não só isso, nós temos também a história do Êxodo como um símbolo para nós. Olha o que o texto declara. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então aqui nesse texto de Coríntios, por exemplo, quando fala da travessia do mar, fala assim, ó, todos foram batizados em Moisés. Então, o batismo de Moisés ali era de certa forma, prefigurava o batismo de Cristo, enquanto que eles passaram pelo Mar Vermelho, né? Eles estavam do lado de cá, como ainda correndo risco, correndo o perigo de serem destruídos pelos poderes do faraó. Eles atravessam o mar pela fé, e ao chegar do outro lado, eles estão são e salvos. O mesmo mar que ao mesmo tempo é salvação para eles, é a perdição dos egípcios, porque o mar afoga todos os seus inimigos, destrói os inimigos. Então nós temos aqui de forma prefigurada o batismo. O batismo, quando nós adentramos as águas do batismo, nós sepultamos ali os nossos pecados, ou seja, nos libertamos dos nossos inimigos,
né, que nos escravizam, o pecado, e saímos em novidade de vida, livres do pecado, né, de forma simbólica. O próprio batismo é em si um símbolo também. Então, é um símbolo falando de outro símbolo. E a história do povo todo de Israel no deserto, ela prefigura toda a história do povo de Israel na sua jornada rumo a Canaã celestial. Eles estavam rumando a Canaã terrestre, nós rumamos para a Canaã celestial. Então vamos agora ao próximo tópico. O exemplo de descanso. Então, olha, a gente vai pegar tudo isso que a gente entendeu agora aqui na primeira etapa, vamos aplicar agora para entender esse segundo texto aqui. Então presta atenção no texto. Hebreus 4, 9 e 11 declara: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Então, aqui nesse capítulo de Hebreus, Paulo, né, alguns não concordam, acho que não foi Paulo quem escreveu, mas há características no texto que apontam para Paulo e há coisas que apontam em outra direção. Então, não importa tanto o autor aqui. Eu vou falar Paulo, então não se preocupem com isso. Então, Paulo, por exemplo, ele declara aqui, ele usa o símbolo, ele usa a criação, né, o descanso de Deus na criação, e o descanso proposto ao povo de Israel quando eles entrassem na Canaã terrena. Então, eles estavam ali no deserto, era um momento difícil para todos eles, foi uma caminhada difícil, não foi fácil. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Por causa da desobediência, muitos não puderam entrar. Na verdade, todos aqueles que saíram do Egito, eles não puderam entrar. De toda aquela turma que saiu do Egito, só entraram dois. Só dois, Josué e Caleb. Todos os outros que entraram foram pessoas que nasceram no meio da caminhada. Nesses 40 anos aí, surgiu uma nova geração, e essa nova geração entrou. Essa nova geração tinha uma disposição diferente diante dos mandamentos de Deus. Eles se comportaram de uma outra forma. Eles exercitaram sua fé da forma correta. E aí eles mereceram entrar na Canaã terrena. Então Deus prometeu um descanso para eles. E eles entraram nesse descanso. Porém, a entrada na Canaã terrena, ela foi descanso para muitos, de fato. Mas quando entraram em Canaã, as coisas deveriam ter acontecido de um jeito. Mas no final aconteceram de outro. Eles não tomaram todos os territórios que deveriam tomar. Teve confusão entre as tribos. Houveram problemas entre as tribos. As tribos, depois que se colocaram nos seus devidos lugares, quando as terras foram distribuídas, acabaram se contaminando com a idolatria dos povos que viviam ao redor. Então, o descanso que deveria acontecer, ele não aconteceu. Ele não se concretizou, não realizou. Por isso que Deus fala para eles que eles não entraram no descanso. Deus havia prometido um descanso, mas eles acabaram não descansando. Então, Paulo usa essa figura do povo que peregrina e não consegue entrar no descanso, e usa também a figura do povo de Deus, que obedece os seus mandamentos e descansa no sétimo dia. Então ele fala, ele declara ao final de tudo isso, ele fala assim, olha, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Que repouso sabático é que Paulo está declarando aqui? É um repouso futuro, é a concretização de tudo. É quando Deus renovar todas as coisas, quando deixar de existir pecado e deixar de existir os pecadores. Né? Quando essa realidade ela se concretizar, então aí o povo de Deus realmente terá descanso, o universo todo terá descanso, porque não haverá mais a mancha do pecado para assolar, para trazer esse desconforto, essa intranquilidade, esse cansaço, a morte, né, a dor, a doença, nada disso que nos traz desespero e sofrimento existirá. Então nós teremos alcançado o verdadeiro descanso final. O descanso final. Então o repouso sabático que aparece aqui no texto, ele é um repouso real, porque Paulo usa a figura do quê? Do sábado do mandamento. Como é que eu sei que é o sábado do mandamento aqui? Porque
o texto declara, presta atenção no texto, vamos analisar o texto de novo. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Então, ó, como é que Deus descansou das suas obras? Quando foi que isso aconteceu? Deus descansou das suas obras quando ele terminou toda a criação, né, durante aquele período de 6 dias. No 7º dia ele descansou. Então, aqueles que entram no descanso de Deus também descansarão como Deus descansou. Assim como Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º, aqueles que entram no descanso do Senhor também descansarão do trabalho dos seus 6 dias de trabalho e descansarão no 7º. Só que Paulo, ele usa isso aqui, esse mandamento, um mandamento que era real nos dias dele, um mandamento que era praticado por ele, né? Se não fosse, ele não usaria, né? O autor não usaria aqui como figura, não teria mais sentido usar como figura no texto, na narrativa. Não faria nem sentido para os novos conversos isso aí. Isso é uma coisa que eles estavam desobrigados até. Então a gente não encontra isso, pode ler o livro de Atos inteiro, pode ler todas as cartas. Há passagens que aparentam isso, mas na verdade o significado delas é outra coisa. As pessoas confundem. O que Deus está fazendo, o que o escritor de Hebreus está declarando aqui, está fazendo aqui é o seguinte, é usar algo real, algo da vida cotidiana do povo, dos cristãos da época. Olha, o livro é aos Hebreus, mas está dentro aqui do período de pregação do evangelho aos gentios. Então ele não pretende ser apenas um livro para judeus, para os hebreus. Ele pretende alcançar a todas as pessoas. Quando você lê o texto inteiro, você entende isso tranquilamente. Então, olha, o texto, ele é para todos nós cristãos, né, sejamos judeus de sangue ou não, nós somos todos judeus espirituais, e ele declara que o sábado, ele declara o sábado aqui como também, não só como mandamento, mas como símbolo do nosso descanso final, do descanso futuro. Nós estamos aqui hoje jornadeando, né, caminhando para Canaã celestial, como os nossos antigos irmãos israelitas no passado também jornadearam. Eles passaram por provas, por dificuldades, nós também estamos passando por provas e dificuldades. Eles tiveram que enfrentar inimigos no meio do caminho, nós também enfrentaremos inimigos no meio do caminho. Eles foram provados, nós também seremos provados. Eles se cansaram, nós também nos cansaremos. Eles foram consolados, Deus também nos consolará. Então, tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel em todos os seus 40 anos de jornada, nós também vamos experimentar. A quantidade de tempo nós não sabemos, pode ser 40, pode ser 30, né, para cada um. Né, a vida para cada um ela acontece de um jeito diferente, um período de tempo diferente. Mas o fato é, você cristão, você converso, você que aceitou Jesus, a caminhada não é fácil. É um deserto, nós passamos por um deserto. Ela é difícil. Nós vamos passar por provas, por dificuldades. Deus nunca prometeu que o caminho do cristão seria um caminho florido, bonito, né? As ruas de ouro é promessa só lá para a época do descanso de fato. Por enquanto aqui é um caminho de pedras pontiagudas, e às vezes o calçado não protege tão bem. A gente vai sentir na pele, na carne a dor. Mas a promessa é de que nós entraremos nesse descanso. Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Quando chegarmos lá na nova terra, quando alcançarmos essa nova realidade, né, isso aí a realidade do povo de Deus será como se fosse um eterno sábado, um eterno descanso sabático. Não será, de fato, no sentido literal, porque nós teremos o sábado semanal lá na nova terra. Vocês sabiam disso aí? Se não sabiam, então olha só esse texto. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. É isso aí. Esse é o texto, né? Esse texto fala tudo por si só.
né? A gente poderia fazer um vídeo só sobre esse texto aqui, mas ele é bem claro, não é? Quando você pega ele e associa com tudo aquilo que nós estudamos aqui até agora, você vai entender que o sábado ele é uma promessa em muitos sentidos. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.